Olha, o sarampo não é brincadeira, hein, minha gente? O sarampo é uma doença muito complicada, pode ser fatal, só com muito cuidado é que você consegue reverter. E graças a Deus nós temos equipes que têm condições de fazer essa reversão aqui. Mas é um tipo de susto que você tem na vida, o do sarampo, e que você pode evitar com vacinação. Infelizmente, um caso foi registrado aqui no Piauí de uma doença do sarampo, um caso do sarampo, em que a pessoa, a vítima, a criança que pegou o sarampo, não precisou ter contato com ninguém de fora, não foi uma pessoa que trouxe de outro estado para cá. Esse está sendo considerado, portanto, o primeiro caso de sarampo do Piauí. Embora 8 pessoas aqui do estado tenham registrado a doença, mas esse foi infectado dentro do próprio estado. Isso muda completamente o cenário. Deixa eu falar com o Clebson Lustosa, que traz mais informações para nós ao vivo. Boa tarde, Clebson. Olá, Joelson. Mais uma vez, boa tarde para você e a todos que acompanham o Jornal do Piauí. Joelson, esse 8º caso do sarampo foi confirmado pela Secretaria de Estado da Saúde, a CESAP, na última quinta-feira, dia 7 de novembro. E se trata de um bebê de apenas 9 meses. Ele é da cidade de Lagoa do Sítio, a 242 quilômetros de Teresina. E como você mesmo falou, a CESAP está em investigação porque existe uma suspeita de que esse seja o primeiro caso de origem piauiense. Isso porque os outros 7 casos confirmados e detectados aqui no Piauí são de pessoas que acabaram trazendo a doença de outros estados, principalmente do estado de São Paulo. Mas existe a suspeita, o caso ainda não foi concluído, o processo ainda não foi fechado, de que esse seja o primeiro caso de origem do Piauí. Mas quem pode trazer mais informações para a gente sobre esse assunto é a coordenadora estadual de epidemiologia da CESAP, a senhora Amélia Costa. A coordenadora, explica para a gente, a senhora nos explicava que a primeira suspeita de que o bebê estaria com sarampo partiu de quando a mãe dele o levou para a vacina, para um posto de vacinação, e lá a equipe médica teve essa suspeita de que ele poderia estar com sarampo. Boa tarde. Boa tarde. Na realidade, essa criança, ela não era vacinada, e no período da vacina, quando ela chegou ao posto para fazer a vacinação, viram o exantema, viram que ela estava com febre, e aí encaminharam para o posto de saúde para ser avaliada. Avaliando, o médico constatou que provavelmente ela tinha todo um quadro clínico compatível com sarampo, porque ela estava com uma febre alta, acima de 38 graus, ela também tinha um exantema, ou seja, uma manchinha iniciando pelo rosto, que é o que nós chamamos de crânio caudal. Na realidade, essa criança veio transferida para Valência e aí foi colhido o material. Bom, com relação ao sarampo, se faz 3 tipos de exames. Colhe 3 tipos de exames. O primeiro é o de sangue, para identificação de anticorpos. E aí, nesse exame, que é feito aqui em Teresina, no LACEN, essa criança realmente foi confirmada pelo sarampo. Agora, nós colhemos o material de secreção do nariz, secreção da garganta e também de urina. Esse exame ele não é processado em Teresina. Ele é processado ou no Rio de Janeiro ou em Belém do Pará. Na realidade, ele foi encaminhado e é esse caso que nós estamos esperando para ver se realmente a circulação do vírus já está presente no estado e o caso não é importado. Porque só esse exame é quem vai dizer que se realmente o caso foi oriundo de outros estados ou se ele realmente está circulando a nível de Piauí. Então, nós não podemos fazer essa confirmação ainda, mas a equipe de profissional que realmente lá do município onde a criança reside, a equipe de profissionais fez um rastreamento e não encontrou nenhum achado que essa criança tivesse tido contato com pessoas oriundas de outro estado. Mas uma das coisas que nós precisamos avaliar é que os nossos primeiros casos de sarampo confirmado foi oriundo justamente de Lagoa do Sítio. E aí a gente tem uma evidência hoje de que provavelmente ele possa ser importado. Agora, só esse exame do nariz e da garganta, da nasofaringe, é que vai nos identificar se é o mesmo gene realmente do primeiro caso que teve lá em Lagoa do Sítio, que foi um caso que veio de São Paulo.
Coordenadora, caso venha a se confirmar essa hipótese de que seja o primeiro caso de origem do Piauí e que o vírus já está circulando dentro do estado, a estratégia da CESAP, ela muda? Como é que fica o cenário de combate à doença? Não, nós chamamos sempre a atenção e nós temos uma arma negativa no país em relação a isso, que a única arma de combater a doença, a gente sabe que é a vacina. E nós, a nível de Brasil, nós não temos ainda uma alta cobertura, ou seja, 95% de 100 crianças que você vacina, 95 ficam imunizadas. Por quê? Porque a vacina, ela garante uma proteção de 95% e esses 5% depende do organismo das crianças. Então nós temos ainda a vacina disponível nos postos e que as mães realmente não estão atentando para essa forma de controlar o sarampo no Piauí, que é levar as suas crianças para complementar o esquema de vacinação. Porque a criança só está completamente imunizada quando ela toma a primeira dose aos 12 meses e a segunda dose aos 15 meses. E geralmente a mãe leva para a primeira dose e não completa o esquema de segunda dose, porque ela só se avalia que ela realmente está imunizada quando ela tem as 2 doses completas. O material genético do bebê, ele foi encaminhado para o Instituto Evandro Chagas, em Belém do Pará. A senhora acredita que até quando a CESAP vai ter um laudo fechado para sabermos se é o primeiro caso do Piauí? Olha, na realidade, nós não podemos agora confirmar assim o tempo. Por quê? Porque todos os exames de praticamente de todo o Brasil, a referência são esses 2 hospitais. E a gente não pode estabelecer essa demanda pelo grande volume de exames que eles têm que processar. Não se esperava essa situação do recrudescimento no Brasil. Por conta disso, nós não podemos estimar. Geralmente ele leva de 45 a 60 dias. Então, logo que se tiver essa resposta, com certeza a CESAP falará uma posição em relação a essa situação. Ok, coordenadora, eu queria agradecer pelas informações, uma ótima tarde para a senhora. Joelson, além desses 8 casos confirmados, a CESAP também já notificou outros 33 casos suspeitos de sarampo no Piauí. Todos esses casos estão abertos ainda e, segundo a coordenadora, é preciso esperar todo esse processo de exames para se saber caso essas suspeitas sejam confirmadas ou não. A gente lembra que além desse caso, do último caso de Lagoa do Seixo e além do primeiro também, que o primeiro caso detectado em 2019 foi no começo de agosto também em Lagoa do Seixo, outras cidades que já se confirmaram casos de sarampo no Piauí são Campo Grande, Teresina e Alagoinha. E como a coordenadora falou, a única forma de se proteger dessa doença é através da vacina. Eu volto com você.